Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal, trazendo para vocês a situação aí do Estado hebraico, né? Notícias de Israel para você. Protesto gigante em Israel contra poderes do judiciário. Será o fim da democracia no país? Entre aspas, notícia do dia 12 de março de 2023. Mostrando aí, né, ao que parece, segundo os números aí desses grupos, né, foram mais de 500 mil pessoas protestarem contra essa reforma que o Netanyahu quer fazer no judiciário, que é, vocês vão entender aqui na própria matéria, a matéria é extensa, não vou ler ela toda, mas olha só. A reforma judicial foi parcialmente aprovada em primeira fase pelo parlamento, o Knesset, no final de fevereiro, e o governo planeja avançar com as votações nesta semana. O premier Benjamin Netanyahu tem defendido que as mudanças impediriam que as cortes judiciais extrapolassem seu poder e restaurariam o equilíbrio entre o parlamento e a justiça. Alguns dos pontos mais polêmicos propõem dar ao governo influência decisiva sobre a escolha de juízes, além de impedir que a Suprema Corte do país revise leis aprovadas pelo parlamento. Ou seja, eles não podem revisar. É como se o que o parlamento, é como se o judiciário a partir de agora fosse submisso ao legislativo e ao executivo, né? Então, são juízes que se eles decidirem, mas o primeiro-ministro, com a sua maioria mínima na Câmara, disser não concordamos com essa lei, com esse julgamento, eles vão e derrubam a decisão do juiz. Então, o juiz agora, basicamente, é assim: quem governar Israel, você não vai ter só o poder executivo nas suas mãos, você também terá o poder de julgar, porque você vai. Ah, e outro detalhe, e você ainda pode escolher o juiz. Lá isso não é permitido ainda, né? A lei é que os juízes que são nomeados são os próprios juízes que escolhem, não é? Eles indicam para o cargo, não é uma indicação política, não pode ser um político indicar um juiz para a Suprema Corte. Nada disso. Mas agora, com essa reforma, um político, com a sua ideologia, a ideologia do seu partido, a ideologia de quem está por trás do partido, vai pôr lá um juiz na Suprema Corte, que ele vai ficar lá pelo resto de sua vida, e ele vai julgar o país e governar o país, né, por meio das leis. O judiciário vai julgar a nação, usando e entendendo, interpretando a lei de acordo com aquele partido político, que é aquela ideologia que está no poder. Quando este poder, imagina só, se o primeiro-ministro Netanyahu agora ele pode escolher o juiz que vai se assentar na Suprema Corte, então é ele que vai julgar. Esse juiz tem a mentalidade desse partido. Além também, não pode revisar as leis. Quem decide se pode ou não o julgamento ser definido também é o legislativo, com o primeiro-ministro. Nós temos uma ditadura, né? Digamos assim, todo o poder na mão do primeiro-ministro. Ele vai se tornar alguém muito poderoso e não vai ter um judiciário que o controle. Essa medida é considerada particularmente controversa por causa do sistema político de Israel, que não tem uma constituição formal. Lá não existe, tá? Não é que nem aqui que nós temos a Carta, né, Magna da Nação, a Constituição Federal. No Israel não existe constituição, não formalmente. Eles usam leis básicas para definir o papel das instituições e poderes. São leis básicas e é um Estado, para quem não sabe, Israel ele é profundamente, né, enraizado com o judaísmo, com a Torá de Moisés. Então, lá existe o tribunal secular, mas também existe o tribunal rabínico, para quem quer ser julgado de forma religiosa. Então vamos lá. O Knesset, que é o parlamento israelense, já tem o poder de alterar as leis básicas com a mesma facilidade com que aprova novos projetos de leis comuns. É isso mesmo, poder para alterar leis básicas facilmente. Só que se a reforma for aprovada, isso passaria a acontecer sem qualquer possibilidade de revisão judicial da justiça. Ou seja, imagina que o próprio legislativo e o primeiro-ministro decidissem que uma lei agora vai mudar, ela não é mais assim, ela tem que ser escrita assim, decidida assim, e ela vai ser exercida assim no país. Os juízes seriam proibidos de revisar ou reinterpretar aquela lei? Não. Ou seja,
O primeiro-ministro agora, ele vai criar leis, ele vai mudar as leis e ele ainda vai julgar. Não é mais o. Vamos ser sinceros, mas não é mais o primeiro-ministro de Israel, é o imperador de Israel, é o rei de Israel. Né? E numa era em que nós estamos vendo extrapolar mesmo em todas as partes, ou nós estamos vendo algumas nações, né, tudo que está alinhado com o globalismo, né? Ou é o judiciário que está, como aqui no Brasil, que está se sobressaindo aos outros poderes, ou é em algum outros locais é o próprio executivo que se sobrepõe aos outros, ou é o legislativo. Os três poderes no mundo inteiro estão abalados, irmãos. Aquela profecia de Zacarias capítulo 11, que o Eterno disse, né, Zacarias 11:8, que ele em uma hora, né, em um único dia daria fim nos três pastores, porque ele se cansou deles. Os três pastores que regem o mundo inteiro, que é o poder executivo, legislativo e judiciário. E aí isso vai acabar, nós vamos ver mesmo o mundo está trilhando o caminho de uma ditadura. E Israel é a única democracia no Oriente Médio, não existe outra ali. É o bastião de democracia no Oriente Médio, é o Estado hebraico. Se Israel cair e virar uma ditadura, né? Além disso, nós estamos vendo aí uma profunda divisão no Estado. Um Estado que está cercado por inimigos, tanto dentro do próprio Estado como os palestinos, como o Irã, que fala abertamente que vai o destruir, e o Irã acabou de fazer um acordo de paz, né, normalizou laços com a Arábia Saudita. Isso é preocupante porque quando o mundo islâmico está dividido, tá tudo bem, mas se eles se unirem, aí é problema para Israel. Num tempo em que nós temos ameaças da Jordânia por causa do Monte do Templo, ameaças da Jihad do Hamas, ameaças do Irã, do Hezbollah no Líbano, ameaças de milícias na Síria, no Iraque, o mínimo que Israel tem que fazer é ser unido, ter uma coesão nacional para poder lidar com essas situações. Mas a divisão é tão profunda que até soldados do exército aderiram aos protestos, porque não querem que Israel vire uma ditadura. Então, só para você ter noção da divisão que está no Estado. E os inimigos, sem sombra de dúvida, estão olhando para isso e podem usar o momento para atacar. O governo poderia aprovar e blindar qualquer legislação de revisão judicial apenas classificando-a como lei básica, disse a BBC News Brasil, Gila Stopler, diretora da Faculdade de Direito de Negócios de Israel e especialista em Direito Constitucional. Ela e outros analistas acreditam que isso faria do judiciário um órgão político e poderia levar a um governo autoritário sem garantias de democracia. A aprovação das mudanças significaria o fim da democracia da nação israelense. E a razão para isso é porque uma democracia depende da separação de poderes, do Estado de Direito e do respeito aos direitos humanos para existir. E outro detalhe, né, irmãos? O Netanyahu, ele só governa porque quem está com ele, a coalizão que ele montou, que vai dar todo o poder para ele, é uma coalizão religiosa ultra-ortodoxa. Então, a nação de Israel vai se tornar ainda mais judaica, muito mais enraizada no judaísmo, nos princípios da Torá, mas na visão ortodoxa. Entendeu? Então, é isso que vai se sobrepor à nação. E aí nós estamos vendo isso ali. E lembremos, Israel é exemplo para o mundo. O que acontecer ali vai acontecer no mundo inteiro. Se cai a democracia ali, nós estamos vendo isso no mundo inteiro. Não existe mais. É como se, por conta da falta de liderança, falta de confiança, de credibilidade das instituições, nós estamos vendo sempre uma se sobrepõe à outra. Não há mais lógica, né? Como se eles não pudessem mais atuar da forma que está. O sistema da forma que está não se sustenta mais. Para entrar em vigor, cada uma das leis propostas no pacote precisa passar por 3 votações. Mas a mera possibilidade de as mudanças se concretizarem já tem causado grandes divisões na sociedade israelense. Até mesmo parte dos reservistas, que são a espinha dorsal do exército, tem ameaçado se recusar a servir o país. Sim, soldados da reserva dizendo, se isso acontecer, se esse país virar uma ditadura, se essa lei for aprovada, nós não vamos ir lá treinar, não vamos servir. Então, olha como isso é
perigosíssimo para a segurança do Estado de Israel. Na segunda-feira passada, em um movimento sem precedente, dezenas de pilotos reservistas de um esquadrão de elite da Força Aérea do país disseram que não se apresentariam para treinar. Mais tarde, eles acabaram cedendo. Na quinta, dia 9, manifestantes bloquearam avenidas em uma tentativa de impedir que Netanyahu viajasse para a Itália, mas ele conseguiu embarcar. Se encontrou com a ministra italiana. O governo do premier, até o momento, vem se mantendo firme na defesa da reforma, afirmando que os protestos têm sido alimentados pela oposição. Sim, quem lidera é o Yair Lapid, que é outro que não significa que ele seja bom por isso. Ele quer dividir o Estado, né? É outro porcaria para o Estado também. A reforma judicial é uma das principais apostas do governo Bibi Netanyahu em uma coalizão com partidos ultra-ortodoxos e de extrema-direita que assumiu o poder em dezembro. A matéria foi aí, ó, foi publicada originalmente na BBC. Então, o que é que nós estamos vendo acontecer, irmãos, é que aquilo que foi profetizado, né, o mundo entraria numa ditadura, o mundo vai entrar numa autocracia, no autoritarismo completo. E Israel é um modelo de democracia para o mundo, irmãos. Parlamentarista, extremamente alinhado, poderoso, é um Estado forte, né? De um povo unido, tá? Um povo unido, né? Com uma cultura coesa, milenar, mas que nós estamos vendo que está indo por caminhos muito terríveis. O que acontece também, né? Você vê aqui no Brasil, onde a divisão, essa polarização da nação trouxe esse estado de coisas, né? Onde você divide a sociedade, existe várias ideologias, ou uma, ou geralmente duas ou três é que imperam na nação. E aí o governo que assume, ele tem um apoio de uma população para fazer alguma loucura, e aí essa parte do governo, esse governo, com o apoio da população e parte do exército, porque tá tudo polarizado, não existe ninguém mais neutro. Todo mundo está extremamente radicalizado, irritado, sob tensão constante. Então esse governo toma o poder, ou vence as eleições, e aí eles começam, com o apoio da base, ir para cima. Querer se perpetuar no poder. Porque agora não é mais só governar por 4 ou 8 anos. Agora é governar para sempre. Ainda mais que lá, como é parlamentarista, o Netanyahu, se ele for bem, ele pode ficar ali a vida inteira, não é? E aí, nisso, agora eles estão indo para cima, porque ele também é acusado de corrupção, e ele dando o controle do judiciário para a Câmara, para ele, ninguém o acusa mais, ninguém vai prender ele, é ele que vai mandar nos juízes, é ele que vai mandar nas leis, entendeu? Então, irmãos, é nítido que, vendo isso aqui, para mim, irmãos, para mim nós estamos muito próximo, muito, mas muito próximo do aparecimento do iníquo. Vai surgir no mundo um salvador. Nós estamos vendo profunda crise econômica, bancos já grandes quebrando, a democracia já era. Olha no nosso país, você não pode falar determinadas coisas, aí só por você dar a sua opinião você pode acabar preso. Olha o que nós estamos vivendo, e não só aqui, é no mundo inteiro. Não existe mais segurança em local nenhum. E aí, para que todo mundo entenda, tá bom? Isso aqui é só um detalhe, tá? Do que está acontecendo no mundo inteiro. Que o Senhor nos ajude nesse tempo, e você precisa ficar muito ligado no que está acontecendo mundialmente, irmãos, porque nós estamos indo para um sistema unificado mundial, onde todas as nações estão, todas elas, pode notar, estão caminhando para o autoritarismo, para uma ditadura, para virar todos um império. E democracia, a democracia, como o próprio livro do Karl Marx dizia, né? Ele que é o mentor do globalismo. O globalismo nada mais é do que o comunismo internacional. Tá bom? Ele é a vertente do comunismo internacional dissociado de tradições eternas, de tradições milenares, antigas, de bases
que mantiveram a sociedade coesa e estável até os dias de hoje. Isso é o globalismo, é um comunismo internacional. E essas ideologias globalistas, ela só pode ser implementada com ditadura. Por quê? Porque são ideias que facilmente você consegue refutar e vencer num debate, tá bom? Por isso, o único caminho para o que vai vir sobre o mundo conseguir prosperar é você implementar uma ditadura mundial. Esses governos têm que se unir e implementar uma ditadura mundial, global, e quem se opõe tem que ser calado, completamente calado. Senão ele não vai dar certo, tá bom? Porque a ideologia deles, acredite se você quiser, é extremamente fraca. Mas, no fim, todos nós venceremos. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus permitir vivermos.